Para a viúva, sua patroa deixou apenas uma casa de taipa como pagamento por 12 anos de trabalho, mas o que ela encontrou mudou tudo. Durante 12 anos, Maria deu tudo de si. Deixou os próprios filhos para cuidar de uma patroa idosa e mal-humorada que ninguém mais queria atender. 12 anos de noite sem dormir, de aguentar humilhações, de acreditar que tanta lealdade um dia valeria a pena. Em seu leito de morte, a senhora apertou a mão dela e sussurrou: "Não se preocupe, já deixei tudo arranjado. Você vai receber o que merece." Maria acreditou nessa promessa com todo o seu coração. Mas no dia do testamento, enquanto os filhos gananciosos herdavam mansões, carros e joias, a ela deixaram uma casa de taipa abandonada no meio do sertão, uma ruína sem água, sem luz, sem futuro. Os filhos zombaram em sua cara: "Aproveite seu lixo." Eles a expulsaram naquele mesmo dia. Quando Maria chegou com seus 3 filhos àquele lugar esquecido por Deus, ela caiu em prantos. Paredes rachadas, telhado enferrujado, terra seca, até onde a vista alcançava. 12 anos de sacrifício para isso. Mas uma noite, enquanto tentava consertar uma parede prestes a cair, ela ouviu algo que a gelou o sangue, um estalo profundo, como se algo dentro da taipa tivesse se movido. E quando um pedaço de adobe se soltou, ela viu algo que não deveria estar ali, algo escondido, algo que mudaria tudo. O que Maria estava prestes a descobrir faria com que aqueles filhos gananciosos se arrependessem de cada risada, de cada zombaria, de cada humilhação, porque às vezes a justiça chega de onde menos se espera. Diga-nos nos comentários como você se chama. É um grande prazer tê-lo aqui ouvindo nossas histórias. Clique no botão de curtir e vamos com a história. A mão de Dona Esperança tremia sobre os lençóis brancos. Seus dedos, curvados pela artrite e frios como mármore, procuraram os de Maria com uma urgência que há meses não mostrava. Lá fora, o vento de fevereiro sacudia as janelas do casarão no centro de Belo Horizonte. Mas dentro daquele quarto mal se ouvia mais que a respiração ofegante da idosa e o zumbido do velho aquecedor. "Não se preocupe", sussurrou Dona Esperança com voz rouca, apertando a mão de Maria com uma força surpreendente. "Já deixei tudo arranjado. Você vai receber o que merece por estes anos." Maria sentiu a garganta apertar. 12 anos. 12 anos cuidando daquela mulher difícil, mal-humorada, que gritava por qualquer coisa e reclamava até da água que ela servia. 12 anos, deixando seus próprios filhos com a vizinha, correndo de volta à meia-noite porque a senhora tinha uma dor ou um capricho. 12 anos de lavar lençóis, preparar caldos especiais, ouvir as mesmas histórias amargas sobre familiares que nunca a visitavam. "Descanse, senhora", murmurou Maria, limpando a testa dela com um pano úmido. "Não fale disso agora." Mas Esperança negou com a cabeça, seus olhos fundos brilhando com algo parecido com determinação. "Ouça-me bem, meus filhos são víboras. Não confie neles, mas você ficou quando todos foram embora." A voz dela falhou. "O advogado tem as instruções. Tudo está em ordem." Naquela mesma noite, Dona Esperança exalou seu último suspiro. Maria fechou os olhos dela com mãos trêmulas e ficou sentada ao lado da cama até o amanhecer, rezando em voz baixa enquanto as velas se consumiam. Ela não chorou. Sentia um vazio estranho no peito, como se tivesse perdido alguém que nunca foi sua, mas a quem havia dedicado toda a sua vida adulta. Os filhos chegaram no dia seguinte. Rodrigo, o mais velho, com seu terno cinza de cidade e seus óculos escuros, entrou como se fosse dono do mundo. Atrás vinha Gabriela, perfumada e vestida de preto, mas sem rastro de lágrimas nos olhos. E por fim, o mais jovem, Fernando, com a testa franzida e revisando o telefone antes mesmo de cumprimentar alguém. Nenhum perguntou pela mãe. Nenhum se aproximou do corpo. Rodrigo foi direto ao escritório e começou a revisar papéis. Gabriela percorreu a casa apontando móveis e quadros como se já estivesse repartindo-os. Fernando ficou na cozinha preparando café enquanto falava ao telefone sobre liquidar rapidamente os bens. Maria manteve-se à margem, limpando em silêncio, preparando o velório que ninguém mais parecia interessado em organizar. Sentiu o olhar dos irmãos sobre ela, pesado e desdenhoso, como se fosse um móvel velho que ainda não decidiam se jogavam fora ou vendiam. O funeral foi breve. Poucas pessoas compareceram. Dona Esperança havia vivido tanto tempo presa em sua amargura que quase não lhe restavam amigos. Os filhos permaneceram rígidos em frente ao caixão, mais preocupados em manter as aparências do que em se despedir da mãe.
A verdadeira tempestade começou 3 dias depois no escritório do Dr. Monteiro. O escritório cheirava a papel velho e madeira envernizada. O advogado, um homem de uns 60 anos com bigode grisalho e maneiras formais, os fez entrar e indicou que se sentassem. Rodrigo, Gabriela e Fernando se acomodaram nas cadeiras principais. Maria ficou de pé ao lado da porta, sem saber bem se devia estar ali. "Sente-se, Dona Maria", disse o doutor, com voz neutra, indicando uma cadeira ao fundo. "A senhora também está incluída no testamento." Os 3 irmãos viraram-se para olhar L.A. Gabriela arqueou uma sobrancelha perfeitamente delineada. Fernando soltou uma risada curta e desdenhosa. Rodrigo simplesmente franziu a testa como se a presença de Maria fosse um insulto. O Dr. Monteiro abriu a pasta e começou a ler com voz monótona. Para Rodrigo, o casarão de Belo Horizonte avaliado em 3 milhões de reais mais as contas bancárias principais. Para Gabriela, o apartamento no Rio de Janeiro, o automóvel importado e a coleção de joias herdadas da avó. Para Fernando, os investimentos na bolsa e o sítio de lazer em Pirenópolis. Maria escutava como quem ouve chover. Ela não esperava nada, na verdade. Talvez um pouco de dinheiro. O suficiente para pagar 1 ano de escola para seus filhos. Talvez algum móvel velho que pudesse vender. O advogado fez uma pausa, virou a página e pigarreou. Para a senhora Maria da Luz da Silva, empregada fiel durante 12 anos, Dona Esperança Almeida Bastos deixa em propriedade completa o terreno e construção localizados no quilômetro 18 da estrada, para o Vale do Jequitinhonha, com uma extensão de 2 hectares. O silêncio foi absoluto por 3 segundos. Depois Fernando soltou uma gargalhada que ecoou nas paredes. "Aquele barraco!" exclamou sem poder conter-se. "A tapera de taipa onde mamãe guardava suas coisas velhas." Gabriela cobriu a boca com a mão, mas não pôde esconder o sorriso zombeteiro. Rodrigo negou com a cabeça, como se acabasse de confirmar algo que já suspeitava. "Isso não vale nem 50 mil reais", disse com desprezo. "Está meio caindo, não tem água corrente, nem sequer tem escritura regularizada." Maria sentiu o sangue sumir do rosto. O doutor estendeu uma pasta para ela com documentos e uma chave enferrujada. Ela a pegou com mãos trêmulas, sem entender bem o que acabara de acontecer. "Pode se retirar quando quiser, Dona Maria", disse o advogado com um olhar que parecia compassivo. "Os trâmites de transferência já estão iniciados. A propriedade é legalmente sua." Fora do escritório, no corredor, os irmãos a alcançaram. Rodrigo caminhou até ficar na frente dela, bloqueando-lhe o caminho. Ele cheirava a perfume caro e a algo mais escuro, algo parecido com rancor. "Escute-me bem", disse ele em voz baixa, mas ameaçadora. "Não sei o que você enfiou na cabeça da minha mãe, mas não pense que vai conseguir mais nada. Esse terreno é lixo. Se tentar reclamar algo desta herança, nós vamos te destruir nos tribunais." Gabriela se aproximou, olhando-a de cima a baixo como se fosse um inseto. "Agradeça que te deram algo e vá embora. Você tem até amanhã para tirar suas coisas da casa e não ouse levar nada que não seja seu." Fernando riu novamente. Aquela risada cruel que Maria havia ouvido a semana toda. "Aproveite sua casa de taipa, Maria. Espero que te sirva para viver, porque trabalhar aqui você não vai mais trabalhar." Naquela noite, Maria arrumou suas poucas pertenças em 2 malas velhas. Seus filhos Daniela, de 11 anos, Mateus, de 9, e o pequeno Juliano, de 6, a olhavam da porta do quarto de empregada onde haviam vivido todos aqueles anos. "Vamos embora, mamãe?" perguntou Daniela com voz pequena. "Sim, meu amor. Vamos embora. Para onde?" Maria engoliu em seco, sentindo o peso das chaves no bolso. Ela não tinha resposta. Só tinha um terreno que nem sequer conhecia, em um lugar que os filhos de sua patroa descreviam como um lixão. "Para o nosso novo lar." Mentiu, tentando sorrir. Mas naquela noite, enquanto seus filhos dormiam, Maria sentou-se na beira da cama e caiu em prantos silenciosos. 12 anos. 12 anos de lealdade, de sacrifício, de ficar acordada noites inteiras cuidando de alguém que nem sequer a quis. E esta era sua recompensa. Uma casa de taipa que valia menos que as joias que Gabriela havia herdado. No dia seguinte pegaram o ônibus na primeira hora. A viagem durou 3 horas por estradas vicinais, deixando a cidade para trás até entrar em um vale onde a paisagem se tornava mais seca, mais desolada. As crianças olhavam pela janela em silêncio, sentindo a mudança no ar, no cheiro de terra e mato. O motorista os deixou em um cruzamento empoeirado onde mal havia uma venda abandonada e um poste de luz inclinado.
Maria perguntou pelo quilômetro 18. Um homem velho, sentado fora de uma casa de zinco, apontou para uma estrada de terra que se perdia entre juazeiros. Por ali, senhora, a uns 500 metros. Mas não há nada, só uma casinha velha que ninguém mais usa. Eles carregaram as malas e caminharam sob o sol inclemente de março. O vento levantava poeira que lhes picava os olhos. Juliano reclamou do calor, da sede, de que seus pés doíam. Daniela ajudou sua mãe com uma das malas, mordendo o lábio para não chorar. Mateus caminhava cabisbaixo, como se soubesse que algo terrível os esperava. E então a viram. No fundo do caminho, entre arbustos secos e terra rachada, erguia-se uma construção baixa de paredes de taipa escurecidas com o telhado de zinco enferrujado cheio de buracos. As janelas não tinham vidros, apenas buracos negros como órbitas vazias. A porta pendia de uma única dobradiça, torta, mal sustentada. Ao redor não havia nada mais, nem árvores, nem vizinhos, nem sinal de vida, apenas silêncio e desolação. Maria sentiu as pernas fraquejarem. Isso não era uma casa, era uma ruína, um esqueleto de taipa prestes a desmoronar. Mamãe, sussurrou Daniela com lágrimas rolando pelas bochechas. É aqui que vamos morar? Maria não pôde responder. Ela ficou parada no meio do caminho com as chaves enferrujadas apertadas no punho, olhando aquela estrutura que parecia zombar dela, de suas esperanças, de tudo o que havia sacrificado. E então, de algum lugar profundo dentro da casa, ela ouviu um estalo, um som seco, como se algo tivesse quebrado ou desabado, ou como se algo ou alguém tivesse se movido no interior. As crianças se aproximaram dela assustadas. O vento soprou com força, fazendo com que a porta torta batesse contra o batente com um golpe surdo que ecoou no vale vazio. Maria deu um passo à frente com o coração batendo na garganta. Algo não estava certo naquela casa. Maria empurrou a porta com cuidado. A madeira inchada pela umidade e pelo tempo arrastou-se pelo chão de terra, levantando uma nuvem de poeira que os fez tossir. A luz do meio-dia filtrava-se pelos buracos do telhado, criando faixas douradas sobre um interior sombrio e vazio. O cheiro os atingiu primeiro. Terra molhada, mofo, algo adocicado e em decomposição que vinha das paredes. O chão era de terra batida, irregular, com rachaduras que serpenteavam de um extremo ao outro. No centro havia restos do que alguma vez foi uma mesa, tábuas podres empilhadas contra um canto. Um velho colchão sem lençóis ocupava outro canto, manchado e rasgado com o recheio de algodão amarelado saindo pelos lados. Mamãe, está fedendo, gemeu Juliano, tapando o nariz. Maria deixou as malas junto à entrada e caminhou devagar pelo único quarto grande que compunha a construção. As paredes de taipa estavam rachadas com pedaços de barro caindo em vários pontos. Podia ver a armação de varas secas e palha entrelaçadas sob a camada exterior. Em um canto havia uma pequena cozinha com fogão a lenha enferrujado e 3 pedras pretas ao redor onde alguma vez se acendeu fogo. Não havia banheiro, não havia luz elétrica, não havia água corrente. Daniela se aproximou de uma das janelas sem vidro e olhou para fora. A paisagem era a mesma em todas as direções. Terra seca, arbustos baixos, céu imenso e vazio. Não se via um único vizinho, não se ouvia nada além do vento assobiando entre os buracos da construção. Quanto tempo vamos ficar aqui? Perguntou com voz trêmula. Maria quis responder algo reconfortante, algo que desse esperança aos seus filhos, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ela se virou para que não a vissem chorar e caminhou até a parede do fundo, apoiando a palma da mão contra a taipa fria e áspera. 12 anos. 12 anos, para isso. Mamãe está cansada, meu amor, disse finalmente, limpando as bochechas com o dorso da mão. Vamos nos arrumar como pudermos por hoje. Amanhã veremos o que fazer. Passaram a tarde tentando tornar aquele espaço habitável. Maria varreu a terra com um molho de galhos secos que encontrou lá fora. Mateus ajudou a tirar o colchão podre, arrastando-o até o pátio onde o deixaram sob o sol. Daniela limpou as pedras da cozinha enquanto Juliano juntava galhos para fazer fogo. Quando o sol começou a baixar, o frio chegou de repente. Maria acendeu o fogo com dificuldade, usando as últimas páginas de um jornal velho que havia em sua mala e os gravetos secos que Juliano havia recolhido. As chamas pequenas e trêmulas mal aqueciam o espaço. As crianças sentaram-se ao redor, envolvidas nos 2 cobertores que haviam trazido, com os estômagos roncando de fome. Maria havia comprado pão e 2 latas de feijão na venda do cruzamento.
Ela aqueceu o feijão em uma panela amassada que encontrou atrás da casa e distribuiu o pão entre seus filhos. Comeram em silêncio olhando as chamas, ouvindo os estalos da madeira velha e o vento que batia nas telhas soltas do telhado. "Amanhã podemos voltar para a cidade?" perguntou Juliano com a boca cheia. "Não, meu amor, não temos mais casa lá." "Mas aqui também não temos casa", disse Mateus com aquela lógica esmagadora das crianças. "Isto é um lugar feio." Maria engoliu em seco, sentindo o peito apertar. "É o que temos e vamos ficar bem, vocês vão ver." Mas quando a noite caiu completamente, Maria soube que havia mentido. Dormiram os 4 no chão sobre os cobertores estendidos perto das brasas moribundas do fogo. O frio se infiltrava pelas frestas das paredes e pelos buracos do telhado. Maria abraçou Juliano contra o peito, sentindo como ele tremia. Daniela e Mateus se aconchegaram juntos do outro lado. Nenhum conseguia dormir bem. Cada vez que o vento soprava, a casa inteira parecia gemer como se estivesse prestes a desabar. Maria olhou para o teto escuro, onde as estrelas apareciam pelos buracos da telha. Ela rezou em silêncio com palavras entrecortadas, que mal faziam sentido. "Dona Esperança, por que me fez isso? O que fiz para merecer isso?" Mas apenas o vento lhe respondeu, assobiando entre as frestas. Os dias seguintes foram uma batalha constante contra o desespero. Maria tentou consertar as paredes como pôde. Misturou barro com água em um balde enferrujado que encontrou no quintal e o aplicou sobre as rachaduras maiores. Mas o barro novo secava de forma desigual, caindo em pedaços no dia seguinte. O telhado gotejava toda vez que passava uma nuvem, encharcando o chão e transformando a terra em lama pegajosa. Caminhou até o cruzamento para pedir trabalho. Disseram-lhe que na cidade mais próxima, a 10 quilômetros, talvez encontrasse algo nas lojas ou em alguma fazenda. Mas sem transporte, sem dinheiro para o ônibus, era impossível chegar. Tentou plantar uma pequena horta no quintal usando sementes que um homem do cruzamento lhe deu por pena. Mas a terra era dura como pedra, seca e rachada. As poucas sementes que conseguiu enterrar não brotaram. O dinheiro que tinha economizado acabou em 2 semanas. Pão, feijão, um pouco de arroz, velas, nada mais. As crianças emagreceram. Daniela parou de perguntar quando voltariam à escola. Mateus ficou calado, distante. Juliano chorava todas as noites. Uma tarde, enquanto Maria estava sentada no quintal olhando o horizonte vazio, uma caminhonete velha parou em frente à propriedade. Um homem de uns 50 anos, com chapéu de palha e camisa xadrez, desceu e se aproximou caminhando devagar. "Boa tarde, senhora", disse tirando o chapéu. "Desculpe o incômodo. Meu nome é seu Estevão Silva. Tenho uma fazenda a 5 quilômetros daqui." Maria se levantou, limpando as mãos no avental sujo. "Boa tarde." O homem olhou para a casa com expressão desconfortável, como se não soubesse bem como dizer o que vinha dizer. "Olha, senhora, eu conhecia a antiga proprietária desta propriedade, Dona Esperança, há muitos anos. Vim porque queria ver se a senhora estaria interessada em vender este terreno." Maria sentiu um lampejo de esperança. Vender? Claro, podia vender isso, conseguir algum dinheiro, ir para outro lugar, começar de novo. "Quanto oferece?" perguntou com voz trêmula. Seu Estevão coçou a nuca desconfortável. "A terra aqui não vale muito, senhora. Não tem água perto. Não se pode plantar bem. A casa está quase perdida." Ele fez uma pausa. "Posso lhe oferecer 20 mil reais." Maria sentiu a alma cair aos pés. 20 mil reais não era nada. Mal lhe daria para alugar um quarto na cidade por alguns meses. E depois o quê? Voltaria a estar na rua sem trabalho, sem referências, com 3 filhos para alimentar. "Deixe-me pensar", murmurou. Estevão assentiu, deixou-lhe um papel com um número de telefone e foi embora. Maria voltou para dentro da casa. As crianças estavam sentadas no chão brincando com pedras que haviam pintado com cinzas do fogo. Pareciam sujos, cansados, tristes. Já não pareciam crianças, pareciam sombras. Naquela noite, depois de deitá-los, Maria ficou acordada olhando as paredes de taipa. Ela as odiava. Odiava cada rachadura, cada pedaço que caía, cada gota que vazava do telhado. Odiava Dona Esperança por ter lhe dado essa miséria como pagamento. Odiava os filhos por tê-la humilhado. Odiava a si mesma por ter confiado, por ter acreditado que a lealdade significava algo. Ela se levantou e caminhou até a parede do fundo, onde a taipa estava mais rachada. Apoiou a testa contra ela, sentindo a frieza áspera contra sua pele.
O que fiz de errado? Sussurrou. O que fiz de errado para terminar assim? E então, justo naquele momento, a parede estalou. Não foi um estalo normal, de madeira velha, ou de casa se assentando. Foi um som profundo, como se algo dentro da parede tivesse se movido. Maria deu um passo para trás com o coração batendo rápido. Olhou a rachadura à sua frente. Era maior do que se lembrava e parecia diferente, como se estivesse oca por trás. Estendeu a mão com cuidado e tocou a borda da rachadura. Um pedaço de barro se desprendeu caindo ao chão com um golpe seco. Atrás do barro exterior, em vez das varas entrelaçadas que esperava ver, havia um buraco escuro. Maria sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Ajoelhou-se, aproximando a vela que havia deixado no chão. A luz trêmula iluminou o interior da parede e ali, na escuridão, brilhou algo metálico. Maria aproximou mais a vela com a mão tremendo, tanto que a chama dançava projetando sombras erráticas nas paredes. O buraco no adobe era mais profundo do que parecia, e ali, encaixado entre as varas secas e o barro endurecido, havia algo rectangular, escuro, coberto de poeira e teias de aranha. Ela enfiou os dedos com cuidado, sentindo o metal frio e enferrujado. Puxou devagar, mas o que quer que estivesse ali dentro estava bem preso. Teve que arrancar mais pedaços de barro, alargando a rachadura até que pudesse meter a mão completa. O objeto cedeu com um rangido seco. Maria o tirou segurando-o contra o peito enquanto se sentava no chão de terra. Era uma caixa de metal do tamanho de uma caixa de sapatos, completamente enferrujada nos cantos, com uma fechadura antiga sem chave. Pesava muito mais do que esperava. O coração lhe batia tão forte que sentia o pulso nas têmporas. Olhou para onde dormiam seus filhos, aconchegados sob os cobertores. Continuavam imóveis, perdidos no sono profundo do esgotamento. Maria levou a caixa até a cozinha, onde as brasas do fogo ainda davam alguma luz. Ela a deixou sobre uma pedra e procurou entre suas coisas até encontrar uma faca velha. Enfiou a ponta na fechadura enferrujada e empurrou com força. A fechadura era antiga, fraca. Na terceira tentativa, ela se quebrou com um estalo metálico. Abriu a tampa devagar e ficou sem ar. Dentro havia notas, muitas notas. Algumas amareladas e velhas de denominações que já não se usavam. Mas também havia notas mais novas, enroladas e amarradas com elásticos que haviam se tornado quebradiços. Abaixo das notas, envoltas em um pano escuro, havia joias, anéis de ouro, um colar com pedras que brilhavam à luz do fogo, brincos com incrustações que pareciam antigas. E no fundo da caixa, dobrada várias vezes, havia uma folha de papel grosso, amarelada pelo tempo. Maria pegou o papel com mãos trêmulas e o desdobrou com cuidado. A tinta estava desbotada em alguns lugares, mas ainda se podia ler. Era uma carta escrita à mão com a letra trêmula de Dona Esperança. Querida Maria, começava. Maria sentiu as lágrimas queimarem seus olhos antes de poder ler a segunda linha. Se você está lendo isso, é porque não vendeu a casa, é porque ficou aqui tentando consertar lá, demonstrando a humildade e a perseverança que sempre teve. Eu sabia que você faria. Conheço você melhor do que pensa. A voz de Dona Esperança parecia ressoar nas palavras, áspera e direta, sem rodeios. Meus filhos são abutres, Maria. Eu soube desde que eram jovens. Nunca me visitaram por amor. Nunca se preocuparam comigo. Só queriam meu dinheiro, minhas propriedades, tudo o que pudessem arrancar. Se eu tivesse deixado dinheiro no banco, eles teriam encontrado uma forma de tirá-lo de você com advogados e artimanhas. Se eu tivesse dado a mansão, eles teriam te jogado na rua no mesmo dia. Maria lia com as lágrimas rolando pelas bochechas, embaçando as palavras. Esta casa de taipa foi onde nasci, Maria. Aqui viveu minha mãe e minha avó antes dela. Era uma família humilde de lavradores que trabalhavam a terra quando ainda havia água neste vale. Quando me casei e fui para a cidade, guardei esta casa como um segredo. Nunca a vendi, nunca contei aos meus filhos. Este lugar era meu refúgio, o único pedaço da minha vida que eles não podiam tocar. A carta continuava com letra mais trêmula, como se Dona Esperança tivesse estado muito doente quando a escreveu. Durante anos guardei aqui o que realmente importava. Não é só esta caixa, Maria. Há mais, muito mais. O ouro que herdei da minha família, as joias que nunca usei, o dinheiro que fui economizando sem que meus filhos soubessem. Tudo está nestas paredes, escondido na taipa, longe dos seus olhos gananciosos. O valor do que há aqui é 10 vezes o que vale o casarão de Belo Horizonte.
talvez mais. Maria prendeu a respiração. Olhou as paredes ao redor, as rachaduras, os pedaços de barro que caíam. Quanto mais havia escondido ali. Tudo é seu, Maria. Cada real, cada joia, cada grama de ouro você merece. Cuidou de mim quando ninguém mais o fez. Deu-me companhia quando o mundo me havia esquecido. Deixou seus filhos para atender aos meus caprichos de velha amargurada. Esta é minha forma de pagar-lhe e de assegurar que meus filhos não fiquem com nada além do necessário. A carta terminava com umas últimas linhas escritas com traço mais firme, como se Dona Esperança tivesse recuperado forças para escrever. Não seja boba, Maria. Não lhes diga nada. Não confie em ninguém. Tire tudo com cuidado e use para dar uma boa vida aos seus filhos. Eles sim merecem um futuro. Os meus já tiveram o seu e o desperdiçaram. Adeus, menina. Que Deus a abençoe. Esperança. Maria dobrou a carta e a apertou contra o peito, soluçando em silêncio. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de algo parecido com redenção. Dona Esperança não a havia traído, muito pelo contrário. Havia-lhe dado a única coisa que seus filhos não poderiam arrancar-lhe, um segredo. Mas o alívio durou pouco. Maria olhou para a caixa de metal, depois para as paredes rachadas, e sentiu que o peso da situação caía sobre ela como uma laje. Havia mais escondido naquelas paredes. Como ia tirar sem que ninguém percebesse? E se alguém viesse e a visse quebrando as paredes? E se os filhos de Dona Esperança desconfiassem de algo? Ela guardou a caixa debaixo dos cobertores onde dormia, cobrindo-a com seu corpo. Não dormiu o resto da noite. Ficou acordada ouvindo cada som do vento, cada rangido da madeira, cada latido distante de um cachorro. Ao amanhecer, as crianças acordaram. Daniela bocejou e se espreguiçou, esfregando os olhos. Mateus saiu para o quintal para urinar atrás de um arbusto. Juliano se aconchegou contra Maria, ainda meio dormindo. — Você tem fome, meu amor? Perguntou Maria, acariciando-lhe o cabelo emaranhado. Juliano assentiu sem abrir os olhos. Maria se levantou, escondendo a caixa atrás de umas pedras empilhadas em um canto, cobrindo-a com trapos velhos. Ela preparou o último que lhes restava, um pouco de arroz aguado e meio pão duro. As crianças comeram em silêncio com os olhos perdidos, acostumados já à fome. Depois do café da manhã, Maria mandou as crianças brincarem lá fora. Precisava pensar. Precisava revisar as paredes sem que eles perguntassem o que estava fazendo. Começou pela parede onde havia encontrado a primeira caixa. Bateu suavemente com os nós dos dedos em diferentes pontos, escutando. Em alguns lugares o som era sólido, denso, mas em outros soava oco, vazio. Escolheu uma seção que soava especialmente oca, perto do chão, e começou a arrancar o barro com as mãos. A camada exterior era dura, mas por trás estava mais solta. Puxou pedaços grandes que se desmoronavam entre seus dedos, e ali, no buraco, havia outra caixa, menor que a primeira, mas igualmente pesada. Abriu-a com o coração batendo selvagemente. Mais dinheiro, mais joias e algo embrulhado em jornal velho. Moedas de ouro antigas, brilhantes mesmo sob a camada de poeira. Maria caiu na gargalhada. Uma risada nervosa, quase histérica, que não conseguia controlar. Havia mais, muito mais. Dona Esperança não havia mentido. Ela passou as 2 horas seguintes revisando cada parede, batendo, escutando, arrancando barro nos pontos que soavam ocos. Ela encontrou mais 4 caixas. Algumas continham dinheiro, outras joias embrulhadas em panos. Uma tinha documentos velhos, escrituras de propriedades que Maria não entendia bem, mas que pareciam importantes. E na última, no fundo do buraco maior, havia pequenos lingotes de ouro embrulhados em tecido encerado. Quando terminou, havia um monte de caixas e objetos empilhados no centro do quarto. Maria sentou-se no chão, cercada de tudo aquilo, tentando processar o que acabara de encontrar. Era rica, ou pelo menos tinha o suficiente para mudar sua vida, para dar educação aos seus filhos, para comprar uma casa de verdade, para nunca mais passar fome. Mas então ouviu o som de um motor se aproximando, levantou-se de um salto e correu para a janela. Uma caminhonete preta nova avançava pela estrada de terra levantando uma nuvem de poeira. Não era a caminhonete velha do seu Estevão, era outra, maior, mais cara. Maria sentiu que o sangue lhe gelava. Reconheceu aquela caminhonete. Havia-a visto estacionada em frente ao casarão de Belo Horizonte. Era de Rodrigo, o filho mais velho de Dona Esperança. Ele vinha em direção à casa.
Maria correu para o centro do quarto, onde estavam empilhadas todas as caixas. Suas mãos tremiam tanto que quase não conseguia segurá-las. Pegou a primeira, depois a segunda, procurando desesperada um lugar para escondê-las. O armário da cozinha estava quebrado. Debaixo do colchão era muito óbvio. O motor da caminhonete se aproximava mais, rugindo pela estrada irregular. "Filhos!" gritou para a porta. "Entrem rápido!" Daniela, Mateus e Juliano entraram correndo com os olhos muito abertos pelo tom urgente da mãe. Maria já estava ajoelhada junto à parede do fundo, empurrando as caixas para dentro dos buracos que havia aberto, cobrindo-as novamente com pedaços de barro solto, com trapos, com o que encontrava à mão. Seus dedos sangravam de tanto raspar o adobe. "Mamãe, o que está acontecendo?" perguntou Daniela assustada. "Nada, meu amor. Ajudem-me rápido. Peguem esses trapos e cubram-nos." As crianças obedeceram sem entender, empilhando os trapos velhos sobre os montes de barro fresco que Maria havia amontoado para tapar os buracos. Ficou mal. Dava para notar que havia mexido nas coisas, mas não havia tempo para mais. A caminhonete parou lá fora com um chiado de freios. Maria limpou as mãos no avental e saiu para o quintal, fechando a porta atrás dela. O coração lhe batia tão forte que sentia o pulso nos ouvidos. Rodrigo desceu da caminhonete com óculos de sol escuros e uma camisa branca impecável que contrastava com a poeira do caminho. Atrás dele desceu outro homem mais jovem, de terno e pasta. Parecia advogado. "Ora, ora", disse Rodrigo, tirando os óculos e olhando a casa com um sorriso desdenhoso. "Então você veio mesmo para o lixão. Pensei que teria alguma dignidade e venderia isso imediatamente." Maria cruzou os braços tentando controlar o tremor em suas mãos. "O que o senhor quer, Rodrigo?" Ele caminhou devagar ao redor do quintal, olhando as paredes rachadas, o telhado enferrujado, os arbustos secos. O outro homem o seguia em silêncio, fazendo anotações em um caderno. "Venho fazer um favor a você, Maria, um grande favor." Ele parou na frente dela com as mãos nos bolsos. "Sei que isso não vale nada. Sei que você está passando fome aqui. Meus irmãos e eu estivemos conversando e sentimos pena de você. A palavra pena soou como um insulto. Não preciso da sua pena." Rodrigo sorriu, mas foi um sorriso frio. "Claro que precisa. Olhe isso. Você não tem água, não tem luz, não tem como sustentar seus filhos. Quanto tempo você acha que vai aguentar aqui? 1 mês, 2? Ele fez uma pausa. "Vou comprar o terreno. 50 mil reais é mais do que vale, acredite." Maria apertou os punhos. 50 mil reais. Para ele era troco. Para ela, antes de encontrar as caixas, teria sido uma fortuna, mas agora não está à venda. Rodrigo arqueou as sobrancelhas surpreso. Depois soltou uma risada curta. "Perdão. Disse que não está à venda. Esta casa é minha. Sua mãe a deixou para mim e eu vou ficar aqui." O rosto de Rodrigo endureceu. Ele se aproximou um passo, invadindo o espaço dela, olhando-a de cima com olhos frios. "Escute-me bem, Maria. Não sei o que minha mãe colocou na sua cabeça, mas isso não é caridade, isso é negócio. Se você não vender agora, vai acabar implorando para alguém comprar isso por 10 mil reais, e então eu já não estarei interessado." Maria suspirou o olhar, embora sentisse as pernas tremerem. "Obrigada pela oferta, mas não. Tenha um bom dia." Ela se virou para entrar na casa, mas Rodrigo a agarrou pelo braço com força. Maria sentiu o aperto como uma dor aguda que subiu até o ombro. "Não me vire as costas", sibilou ele, aproximando o rosto do dela. "Você sabe quem eu sou? Sabe o que posso fazer? Posso fazer você perder esta propriedade nos tribunais. Posso provar que minha mãe não estava em sã consciência quando fez esse testamento. Posso fazer você ficar sem nada." Maria o olhou direto nos olhos, sentindo algo escuro e frio em seu peito. "Solte-me." Rodrigo a soltou com um empurrão. Maria cambaleou para trás, mas não caiu. Lá dentro ouviu Juliano começar a chorar. O homem da pasta pigarreou desconfortável. "Senhor Almeida, talvez devêssemos." "Cale a boca", cortou Rodrigo sem olhá-lo. Voltou sua atenção para Maria. "Você tem uma semana para pensar. Depois disso, vou começar os trâmites legais para anular o testamento e garanto que vou ganhar. Eu sempre ganho." Ele caminhou para sua caminhonete, mas antes de subir, parou e olhou a casa novamente. Seus olhos percorreram as paredes, o telhado, como se estivesse avaliando algo. "Sabe o que é mais engraçado?", disse de repente. "Minha mãe odiava este lugar. Nunca entendi por que não o vendeu.
Dizia que tinha lembranças, mas era uma velha sentimental e ridícula. Ele subiu na caminhonete. Uma semana, Maria, pense bem. O motor rugiu e a caminhonete deu a volta, afastando-se pela estrada de terra e deixando uma nuvem de poeira que demorou vários minutos para assentar. Maria entrou na casa com as pernas tremendo. As crianças estavam sentadas no chão, assustadas. Daniela abraçava Juliano, que soluçava contra seu ombro. Mateus olhava para a porta com os punhos cerrados, como se quisesse brigar, mas não soubesse como. Quem era, mamãe? Perguntou Daniela. Ninguém importante, meu amor. Já foi embora, mas Maria sabia que isso não era verdade. Rodrigo não era dos que desistiam facilmente, e se começasse a investigar, se contratasse advogados, se fizesse perguntas sobre a casa e sobre o que ela havia deixado no testamento, não. Ela tinha que ser inteligente, tinha que tirar todo o tesouro das paredes e escondê-lo em outro lugar antes que ele voltasse, e tinha que fazer isso rápido, sem chamar a atenção. Ela passou o resto do dia tirando as caixas dos buracos e procurando um lugar melhor para escondê-las. Acabou enterrando-as no quintal dos fundos, debaixo de um juazeiro seco, marcando o lugar com 3 pedras brancas. Não era perfeito, mas era melhor do que deixá-las dentro da casa. No dia seguinte, ela caminhou até o cruzamento para usar o telefone público. Ligou para o Dr. Monteiro. Dona Maria, disse o advogado com tom surpreso. Como está? Tudo bem com a propriedade? Doutor, preciso lhe perguntar algo. É verdade que Rodrigo Almeida pode anular o testamento? Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Ele disse isso? Veio ontem. Me ameaçou. Disse que ia provar que Dona Esperança não estava em sã consciência quando o assinou. O doutor suspirou. Dona Maria, o testamento de Dona Esperança é sólido. Foi redigido com todas as formalidades legais, com testemunhas, com avaliação médica. Ela estava completamente consciente do que fazia. Rodrigo pode tentar impugná-lo, mas vai custar muito dinheiro e muito provavelmente perderá. Muito provavelmente, não está seguro? Outra pausa. No direito nunca há certezas absolutas, senhora, mas a senhora tem 90% de probabilidades a seu favor. Essa propriedade é legalmente sua. Maria agradeceu e desligou, mas não se sentiu tranquila. 90% não era 100% e Rodrigo tinha dinheiro, contatos, advogados caros. Ela não tinha nada além de uma casa de taipa e um segredo enterrado debaixo de uma árvore. Os dias seguintes ela os passou em constante alerta. Cada vez que ouvia um motor na estrada, seu coração acelerava. Cada vez que via poeira no horizonte, saía para o quintal para ver quem vinha. Mas Rodrigo não voltou. Em vez disso, chegou outra pessoa. Era uma tarde quente de finais de março quando Maria viu um homem caminhando pela estrada carregando uma mochila pesada e um bastão. Ele era mais velho, de uns 70 anos, com a pele curtida pelo sol e um chapéu desfiado que parecia ter décadas de uso. Parou em frente à casa e tirou o chapéu, limpando o suor da testa. Boa tarde, senhora, disse com voz rouca, mas amável. Desculpe a intromissão. Meu nome é Seu Silvestre Matos. Moro na vila lá embaixo. Apontou para o sul. Passava por aqui e vi fumaça. Há anos que ninguém mora nesta casa. A senhora é nova por aqui? Maria assentiu desconfiada. Sim, a casa é minha agora. Silvestre olhou as paredes, o telhado e assentiu devagar. Ah, entendi. Então a senhora é quem herdou de Dona Esperança. Ele a olhou com olhos cansados, mas penetrantes. Ela foi boa mulher à sua maneira. Difícil, mas boa. A senhora a conheceu? Claro. Nasci neste vale. Conheci sua família desde criança. Sua avó, Dona Refúgio, era parteira. Atendeu o nascimento da minha irmã. Ele sorriu com nostalgia. Esta casa tem história, senhora. Muita história. Maria sentiu um calafrio. O velho continuou olhando as paredes como se pudesse ver através delas. Sabe, continuou Silvestre, ajustando a mochila. Houve uma época em que esta casa era das mais ricas do vale. A família de Dona Esperança trabalhava o ouro. Havia uma pequena jazida nas serras, nada grande, mas suficiente para viver bem. Ele fez uma pausa. Quando a água secou e a jazida acabou, todos foram embora. Mas dizem que a família nunca vendeu o ouro que juntaram, que o guardaram para tempos difíceis. Maria sentiu a boca secar. Guardaram o ouro? Silvestre a olhou com um sorriso estranho. É o que dizem. Mas são apenas histórias de velhos, não é? Colocou o chapéu novamente. Enfim, só vim me apresentar.
Se precisar de algo, água ou ajuda com os reparos, me avise. Não gosto de ver uma família passando necessidade. Ele deu meia volta e começou a se afastar. Maria o chamou. Seu Silvestre, espere. Alguém mais sabe dessas histórias do ouro? O velho parou sem virar. Todo o povo as conhece, senhora. São lendas velhas. Ninguém lhes dá atenção. Virou-se para olhá-la, por cima do ombro. Mas se eu fosse a senhora, teria cuidado com quem conta. Há gente que mata por menos que isso. E foi embora deixando Maria parada no meio do quintal com o vento levantando poeira ao seu redor. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. As palavras de Silvestre lhe davam voltas na cabeça. Todo o povo as conhece. Se Rodrigo descobrisse essas histórias, se começasse a fazer perguntas, se suspeitasse que havia algo valioso na casa, ela se levantou em silêncio e saiu para o quintal. Caminhou até o juazeiro onde havia enterrado as caixas e se ajoelhou tocando a terra remexida. Precisava de um plano. Precisava tirar o tesouro dali, vendê-lo pouco a pouco em outro lugar sem chamar a atenção. Mas então ouviu algo. Um barulho na estrada. Motores. Mais de um. Aproximando-se rápido, Maria se levantou com o coração disparado. Não eram luzes de faróis. Eram faróis apagados. Veículos avançando na escuridão e se dirigiam direto para a casa. Maria correu para a casa. A poeira que os veículos levantavam já era visível na escuridão, como uma nuvem fantasmagórica que avançava pela estrada de terra. Não havia tempo para pensar, apenas para agir. "Filhos!" gritou ao entrar. "Acordem agora!" Daniela se endireitou imediatamente com os olhos arregalados. Mateus e Juliano gemiam confusos, ainda presos no sono. "Mamãe, o que está acontecendo?" sussurrou Daniela. "Saiam pela janela de trás. Corram para os juazeiros. Não façam barulho. Não parem até eu chamar vocês. Mas agora." Daniela, a menina, obedeceu. Ajudou Mateus a levantar. Carregou Juliano meio dormindo e os três saíram pelo buraco da janela traseira, desaparecendo na escuridão do quintal. Maria ouviu seus passos se afastando entre os arbustos secos. Ela ficou sozinha na casa, com o coração batendo selvagem. Agarrou um pau grosso que usava para mexer no fogo e ficou ao lado da porta, apertando-o com as duas mãos. As luzes dos veículos iluminaram as paredes externas. Maria ouviu as portas se abrirem, passos sobre a terra, vozes baixas. "Está escuro. Certeza que alguém mora aqui." A caminhonete do patrão a viu há 3 dias. Tem roupa pendurada lá atrás. "Alguém está, pois batam, não sejam." Alguém bateu na porta com o punho. 3 golpes secos que fizeram a madeira podre vibrar. "Senhora, abra, só queremos conversar." Maria não respondeu. Apertou mais o pau, sentindo as farpas cravando em suas palmas. Outro golpe mais forte. "Sabemos que está aí. Abra a porta ou vamos derrubá-la." Silêncio. E então um golpe brutal que fez as dobradiças rangerem. A porta se abriu com um empurrão e 3 homens entraram em tropel, iluminando com lanternas que cegaram Maria. O primeiro era um homem corpulento, com camiseta preta e boné. O segundo era mais magro, nervoso, com tatuagens nos braços. O terceiro ficou na entrada, maior que os outros 2, com uma corrente grossa pendurada no pescoço. "Aí está ela", disse o do boné, apontando a lanterna para ela. "Sozinha? Onde estão as crianças?" "Fora daqui", respondeu Maria com voz firme, embora tremesse por dentro. "O que querem?" O homem das tatuagens riu. "O que queremos?" "O mesmo que todo mundo, senhora. O ouro." Maria sentiu o sangue gelar. Não podia ser. Como sabiam? Quem lhes disse? O do boné caminhou pelo quarto, iluminando as paredes, o chão de terra, os buracos onde Maria havia arrancado o barro. "Olha só", disse com um sorriso torto. "Já começou a procurar. Encontrou algo, senhora? Ou ainda está tudo enterrado? Não sei do que falam." O terceiro homem, o grande da corrente, entrou devagar e fechou a porta atrás dele. Ele tinha uma voz profunda, calma, que dava mais medo que os gritos. "Não nos tome por tolos. Todo o povo conhece as histórias desta casa. Ouro da família Almeida, guardado há gerações. O velho Silvestre tem a boca grande. Contou a meio bar que havia uma viúva nova na casa procurando entre as paredes. Ele se aproximou mais. Então nos diga onde está. Nós o levamos. Nós vamos embora, se ninguém sair machucado." Maria recuou até ficar contra a parede. Apertou o pau com mais força. "Não há nada aqui, só barro e lixo. Podem revistar tudo o que quiserem." O das tatuagens se aproximou de uma das paredes e começou a bater pôntula com um martelo que tirou do cinto.
O adobe desmoronava sob os golpes, caindo em pedaços grandes. Ele enfiou a mão no buraco que havia aberto, mexendo entre as varas secas. Aqui não tem nada, rosnou. Tente do outro lado, disse o do boné. Começaram a destruir as paredes metodicamente, abrindo buracos por toda parte, arrancando o barro com as mãos, com ferramentas, com o que fosse. Maria os olhava com impotência, rezando em silêncio para que não encontrassem nada. Tudo estava enterrado lá fora. Tudo estava a salvo. Passaram 20 minutos demolindo o interior da casa. As paredes ficaram cheias de buracos. O chão estava coberto de pedaços de adobe, mas não encontraram nada. O da corrente virou-se para Maria com o rosto escurecido pela frustração. Última oportunidade, senhora. Onde está? Já lhes disse que não há nada. O homem se aproximou devagar até ficar a centímetros dela. Maria podia sentir seu hálito azedo e quente. Sabe o que acontece com a gente que mente para nós? Sussurrou. Terminam muito mal. Não me importa o que façam comigo, disse Maria sustentando seu olhar. Mas se tocarem em um fio de cabelo dos meus filhos, eu juro que... O quê? Interrompeu o homem com um sorriso cruel. O que vai fazer, senhora? Bater em nós com seu graveto? Ele tirou o pau das mãos dela com um movimento brusco e o jogou no chão. Depois a agarrou pelo braço e a arrastou para fora. Vamos procurar lá fora. Se estiver enterrado, vamos encontrar. E se não cooperar, vamos procurar também seus filhos. Maria se debateu. Mas o homem era muito forte. Ele a arrastou para o quintal, onde os outros dois já estavam iluminando o terreno com suas lanternas. O das tatuagens chutou as pedras, moveu os arbustos, inspecionou cada canto e então parou em frente ao juazeiro. Olhem aqui, disse agachando-se. A terra está remexida, fresca. Maria sentiu o coração parar. O homem começou a cavar com as mãos. Os outros dois se juntaram cavando rápido, jogando a terra para os lados. Não demoraram nem 5 minutos para encontrar a primeira caixa. Aqui está, gritou o das tatuagens, tirando-a com esforço. Eu sabia, eu sabia. Abriram a caixa ali mesmo. O brilho do ouro e das joias iluminou seus rostos gananciosos. Eles riram, bateram palmas nas costas uns dos outros, começaram a tirar mais caixas, uma após a outra. Maria caiu de joelhos na terra. Havia perdido tudo o que Dona Esperança havia lhe deixado. Tudo o que poderia ter salvado seus filhos estava sendo roubado diante de seus olhos. Levem tudo para o carro, ordenou o da corrente. Rápido, antes que alguém passe. Mas então da estrada veio o som de outro veículo, luzes, faróis potentes que iluminaram todo o terreno. Os 3 homens congelaram. O da corrente tirou uma faca do cinto. Quem diabos é? Uma caminhonete da polícia rural parou em frente à casa. 2 homens desceram com uniformes e lanternas. Um deles era mais velho, com bigode grisalho, e uma placa que brilhava sob a luz da lua. O que está acontecendo aqui? Perguntou com voz firme. O da corrente escondeu a faca e sorriu tentando parecer tranquilo. Nada, oficial. Só estamos ajudando a senhora a procurar umas coisas que perdeu. O policial olhou as caixas abertas, o ouro espalhado, os buracos na terra. Depois olhou para Maria ainda de joelhos com lágrimas nos olhos. É verdade isso, senhora? Maria negou com a cabeça. Estão roubando. Vieram à força. Destruíram minha casa. Estão levando tudo. O policial mais jovem colocou a mão na arma. Vocês 3, contra a parede. Agora. O da corrente deu um passo para trás avaliando a situação. Por um momento, Maria pensou que iriam brigar, mas então o homem levantou as mãos lentamente. Tranquilo, oficial, não queremos problemas. Tarde demais para isso. Mãos contra a caminhonete. Os 3 foram algemados um por um, enquanto o policial mais velho ajudava Maria a se levantar. Está bem, senhora. Eles a machucaram? Meus filhos, sussurrou Maria. Estão escondidos nos juazeiros. O policial chamou para a escuridão. Daniela saiu primeiro carregando Juliano. Mateus vinha atrás tremendo. Maria correu para eles e os abraçou com todas as suas forças. Como souberam que vínhamos? Perguntou o da corrente da caminhonete com raiva na voz. O policial velho sorriu. Seu Silvestre ligou para a delegacia há 1 hora. Disse que havia visto gente suspeita rondando. Disse que a senhora nova poderia estar em perigo. Ele olhou para Maria. Esse velho fala muito, mas também cuida dos seus. Maria sentiu as pernas fraquejarem. Silvestre, o velho que parecia só um fofoqueiro da vila, a havia salvado. Os policiais levaram os 3 homens. Antes de irem embora,
o oficial mais velho se aproximou de Maria. Senhora, isso não vai ficar assim. Esses caras vão falar, vão dizer que vocês têm ouro escondido e vai vir mais gente pior. Ele fez uma pausa. Meu conselho, tire tudo o que é valioso daqui. Esconda em um banco com um tabelião, onde for, mas não deixe nesta casa, não é seguro. Maria assentiu ainda em choque. Os policiais foram embora. O silêncio voltou ao vale. Maria e seus filhos ficaram sozinhos no quintal, cercados de terra remexida e caixas abertas. Mamãe, disse Daniela com voz pequena, o que vamos fazer? Maria olhou as caixas, depois a casa destruída, depois o horizonte onde o sol começava a surgir entre as montanhas. Vamos terminar o que começamos, disse com voz firme. Vamos tirar tudo daqui e vamos começar de novo, mas desta vez faremos direito. Passaram todo o dia seguinte recolhendo as caixas, limpando-as, inventariando o que havia. Maria contou 6 caixas no total, mais os lingotes de ouro e as joias soltas. Ela não sabia exatamente quanto valia tudo, mas era mais dinheiro do que havia visto em toda a sua vida. Ao entardecer, enquanto as crianças dormiam exaustas, Maria sentou-se no quintal com as caixas à sua frente. Precisava de um plano, precisava proteger seus filhos, precisava. O som de um motor a tirou de seus pensamentos. Outra caminhonete. Desta vez ela reconheceu o rugido do motor. Era Rodrigo. Vinha de novo e desta vez não vinha sozinho. Rodrigo desceu da caminhonete seguido por 2 homens de terno. Um carregava uma pasta grossa, o outro tinha uma câmera profissional pendurada no pescoço. Vinham preparados. Maria se levantou, colocando-se entre eles e a casa. As crianças continuavam dormindo lá dentro. As caixas estavam empilhadas junto à parede traseira, cobertas com lonas velhas. Maria, disse Rodrigo com um sorriso falso. Que surpresa encontrar você ainda aqui. Pensei que já teria fugido depois do incidente de ontem à noite. Então ele já sabia, é claro que sabia. Provavelmente tinha contatos na polícia, gente que lhe passava informações. O que quer agora? Perguntou Maria cruzando os braços. Rodrigo caminhou ao redor do quintal observando os buracos na terra, as paredes destruídas da casa, a desordem. Venho lhe oferecer uma saída. Ontem à noite vieram ladrões, atacaram você, destruíram sua casa. Ele fez uma pausa dramática. É evidente que este lugar não é seguro para você e seus filhos. Seria terrível que algo pior acontecesse. O homem da pasta se aproximou. Dona da Silva, sou o Dr. Vasconcelos, representante legal da família Almeida. Trazemos uma proposta formal. Ele abriu a pasta e tirou uns documentos. R$100.000 pela propriedade completa. Transferência imediata. Pode assinar agora mesmo e amanhã terá o dinheiro em sua conta. E se eu não assinar, o quê? Perguntou Maria. Rodrigo tirou os óculos de sol. Seus olhos eram frios como gelo. Então começamos o processo legal para anular o testamento. E acredite, Maria, eu vou ganhar. Tenho testemunhas que dirão que minha mãe estava senil. Tenho médicos que vão questionar sua capacidade mental. Tenho os recursos para arrastá-la pelos tribunais durante anos, sorriu. E, enquanto isso, você e seus filhos vão continuar aqui neste lixão, sem água, sem luz, sem futuro. Quanto tempo vocês acham que vão aguentar? O homem da câmera começou a tirar fotos da casa destruída, das paredes com buracos, do telhado enferrujado. Evidência para o processo. Maria sentiu a raiva ferver em seu peito. Este homem e seus irmãos haviam abandonado a mãe durante anos. Nunca a visitaram, nunca se preocuparam com ela. E agora queriam roubar-lhe o último que ela havia deixado, a única forma que teve de recompensar quem realmente esteve ali. Não, disse Maria com voz firme. Não vou vender e não vou embora. O rosto de Rodrigo endureceu. Então você vai se arrepender. Eu vou, vai. O quê? Interrompeu uma voz atrás deles. Todos se viraram. O doutor Monteiro estava parado junto a outra caminhonete que Maria não havia escutado chegar. O advogado caminhou para eles com uma pasta debaixo do braço e expressão séria. Doutor, disse Rodrigo com surpresa. O que faz aqui? A dona Maria me ligou ontem. Fiquei preocupado quando ela me contou sobre sua visita ameaçadora. Ele olhou para os 2 homens de terno. Doutor Vasconcelos, que coincidência vê-lo aqui assediando minha cliente com ofertas intimidatórias. Vasconcelos pigarreou desconfortável. Simplesmente estamos apresentando uma oferta comercial legítima. Uma oferta que vem acompanhada de ameaças legais e intimidação, respondeu Monteiro. Abriu sua pasta e tirou uns documentos.
Mas já que estamos todos aqui, permitam-me lembrar alguns fatos. 1. O testamento de Dona Esperança Almeida Bastos foi redigido 3 anos antes de sua morte, quando estava completamente lúcida. 2. Foi avaliada por 2 médicos independentes que certificaram sua capacidade mental. 3. Foi assinado em cartório com 4 testemunhas presentes. 4. Deixou gravado um vídeo explicando suas razões, o qual está sob custódia notarial. Ele olhou para Rodrigo direto nos olhos. Qualquer tentativa de impugnar esse testamento será rejeitada imediatamente. E se continuarem assediando Dona Maria, apresentarei queixas por intimidação e ameaças. Rodrigo apertou os punhos. Seu rosto havia ficado vermelho. Esse testamento é uma zombaria. Minha mãe nos humilhou a nós, seus filhos, para dar um terreno de lixo a uma empregada. Sua mãe lhes deixou um casarão de 3 milhões de reais, um apartamento, um sítio, investimentos e joias, respondeu Monteiro com voz glacial. Não foram humilhados, foram generosamente recompensados por serem seus filhos, apesar de nunca se comportarem como tais. Ele fez uma pausa. E se tanto lhes incomoda que Dona Maria tenha recebido esta propriedade, perguntem-se por que sua mãe sentiu que ela merecia mais consideração do que vocês. O silêncio que se seguiu foi pesado, incômodo. O homem da câmera parou de tirar fotos. Vasconcelos guardou seus documentos. Rodrigo olhava para Maria com um ódio puro que lhe gelava o sangue. Isso não termina aqui, disse entre dentes. Sim, termina, respondeu Monteiro. E se voltarem a incomodar minha cliente, não só apresentarei queixas, como também me assegurarei de que todo o mundo saiba como os filhos de Esperança Almeida trataram a única pessoa que cuidou de sua mãe até o fim. Belo Horizonte é uma cidade pequena, senhor Almeida. As reputações são arruinadas rápido. Rodrigo subiu em sua caminhonete sem dizer outra palavra. Os 2 homens de terno o seguiram. O motor rugiu e eles se afastaram em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira que ocultou o caminho durante vários minutos. Quando a poeira assentou, Maria virou-se para Monteiro. Obrigada, doutor. Não sei o que teria feito sem o senhor. O advogado sorriu pela primeira vez. Dona Esperança me pediu para protegê-la, Sawyer. Maria me fez jurar que não deixaria que seus filhos a intimidassem. Ele tirou um envelope de sua pasta e me pediu para entregar isso quando chegasse o momento adequado. Maria pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia outra carta mais curta que a primeira. Maria, se você está lendo isto é porque meus filhos tentaram tirar o que eu lhe deixei. Eu sabia que fariam. Por isso contratei o melhor advogado de Belo Horizonte e paguei adiantado para que a defendesse. Você não está sozinha. Nunca esteve. Use o que encontrou para construir a vida que merece. E se alguma vez duvidar de si mesma, lembre-se que foi mais filha para mim do que os 3 que pari. I. A. B. Maria levou a carta ao peito com lágrimas rolando pelas bochechas. Desta vez, não eram lágrimas de dor, mas de algo mais profundo. Gratidão, redenção. Monteiro colocou uma mão em seu ombro. Agora, Dona Maria, vamos conversar sobre como vamos proteger o que a senhora encontrou nesta casa. Precisamos movê-lo para um lugar seguro antes que mais gente venha procurando. Durante as semanas seguintes, Maria trabalhou com o advogado para assegurar o tesouro. Levaram tudo para um banco em São Paulo, onde o depositaram em uma caixa de segurança, venderam as joias e os lingotes de ouro pouco a pouco através de casas de leilão e joalherias discretas para não levantar suspeitas. O dinheiro era mais do que Maria havia imaginado. Os lingotes de ouro valiam quase 2 milhões de reais. As joias antigas, outro 1,5 milhão. O dinheiro em espécie, embora algumas denominações já não servissem, foi trocado por quase R$500 mil a mais. 4 milhões de reais no total. Uma fortuna. Mas Maria não perdeu a cabeça. A primeira coisa que fez foi comprar uma casa pequena, mas digna, em uma cidade próxima a Belo Horizonte com 3 quartos, água corrente, luz elétrica. As crianças choraram de felicidade na primeira noite que dormiram em camas de verdade, com lençóis limpos, sem frio, sem medo. Ela matriculou Daniela, Mateus e Juliano em boas escolas. Comprou uniformes, livros, mochilas. Contratou uma tutora para ajudá-los a se atualizar depois dos meses perdidos. Ela investiu parte do dinheiro em um pequeno negócio de costura e confecção de uniformes. Não queria ser rica, queria ser independente. Queria que seus filhos vissem que o dinheiro não se ganha de presente, se trabalha, que a dignidade não se compra, se constrói. E com o resto do dinheiro,
Maria fez algo que Dona Esperança teria aprovado. Criou um pequeno fundo para ajudar outras viúvas em situações difíceis. Mulheres que haviam perdido seus maridos e não tinham apoio. Mães sozinhas que lutavam para criar seus filhos. Ela lhes dava pequenos empréstimos sem juros, as ajudava a encontrar trabalho, pagava as mensalidades de seus filhos, não fazia publicidade, não se gabava, apenas ajudava em silêncio, da mesma forma que alguém a havia ajudado. Os meses passaram. O outono deu lugar ao inverno. Uma tarde de dezembro, Maria estava costurando no quintal de sua nova casa, quando Daniela chegou correndo com um jornal nas mãos. Mamãe, olha isso! Era a seção de sociais do jornal de Belo Horizonte. Havia uma pequena nota sobre a família Almeida. Rodrigo havia tido que vender o casarão de sua mãe para pagar dívidas de jogo. Gabriela estava sendo processada por um empréstimo não pago de R$400 mil. Fernando havia sido preso por dirigir embriagado e bater seu carro contra uma fonte pública. A herança, que parecia inesgotável, havia escorrido entre os dedos em menos de um ano. Maria leu a nota 2 vezes e depois a dobrou devagar. Não sentiu alegria, não sentiu vingança. Apenas sentiu uma tristeza distante por 3 pessoas que nunca aprenderam o que realmente valia a pena. Você está bem, mamãe? Perguntou Daniela. Maria sorriu e lhe acariciou o cabelo. Sim, meu amor, estou bem. Um sábado de finais de dezembro, Maria levou seus filhos de volta ao Vale do Jequitinhonha. A casa de taipa ainda estava lá, mais desmoronada que antes, com as paredes quase completamente caídas e o telhado afundado. Ninguém mais morava ali, ninguém mais a queria. Os 4 pararam em frente às ruínas, olhando o lugar onde tudo havia mudado. Por que voltamos aqui, mamãe? Perguntou Mateus. Maria se abaixou e pegou um pedaço de adobe do chão. Ela o segurou na mão, sentindo o peso, a textura áspera, porque queria que vissem de onde viemos. Queria que lembrassem que houve um tempo em que não tínhamos nada. E queria que soubessem que quando tiverem algo na vida, nunca se esqueçam de agradecer e compartilhar. Juliano apontou para o juazeiro seco onde haviam enterrado as caixas. Aí estava o tesouro. Sim, meu amor, aí estava. E já não há mais. Maria o carregou e o abraçou contra o peito. O verdadeiro tesouro nunca esteve nas caixas, Juliano. Esteve em que alguém confiou em mim, em que alguém acreditou que eu merecia algo melhor e agora nós vamos fazer o mesmo por outras pessoas. Daniela se aproximou e abraçou a mãe. Mateus se uniu. Os 4 ficaram ali abraçados enquanto o vento de dezembro soprava suave sobre o vale deserto. No dia seguinte, Maria doou o terreno ao município para que construíssem um centro comunitário, um lugar onde as famílias do vale pudessem se reunir, onde as crianças pudessem brincar, onde ninguém tivesse que se sentir abandonado. Ela não colocou seu nome, colocou o nome de Dona Esperança Almeida Bastos, para que as pessoas lembrassem que mesmo as pessoas difíceis, amargas e complicadas às vezes, guardam bondade no coração, e que às vezes a redenção chega tarde, mas chega. 2 anos depois, Maria estava sentada na varanda de sua casa costurando um vestido, enquanto o sol da tarde pintava o céu de laranja e roxo. Seus filhos brincavam no quintal. Daniela lia um livro debaixo de uma árvore. Mateus construía uma casinha com gravetos. Juliano perseguia um cachorro que haviam adotado meses atrás. O rádio na cozinha tocava uma música antiga. O cheiro de feijão fresco saía pela janela. Havia roupa limpa pendurada no varal, movendo-se suave com a brisa. Tudo era simples, tudo era tranquilo, tudo era suficiente. Maria enfiou a agulha e continuou costurando com um pequeno sorriso nos lábios. Já não havia lágrimas, já não havia medo, já não havia dúvidas. Só havia paz e esperança, e a certeza de que havia valido a pena ficar, de que havia valido a pena confiar, de que no final a lealdade e a bondade sempre encontram sua recompensa, ainda que venha envolta em barro. Às vezes o que parece uma maldição é na realidade uma bênção disfarçada. Maria nos ensina que a verdadeira riqueza não está nas aparências, mas na dignidade com que enfrentamos as tempestades da vida. Quando o mundo te humilha e te oferece migalhas, não desista. Talvez justo aí, no que todos desprezam, esteja escondido seu tesouro. A lealdade, a perseverança e o coração nobre nunca passam despercebidos, embora às vezes a recompensa demore a chegar. E lembre-se, aqueles que herdam sem esforço, perdem sem entender. Mas aqueles que constroem com sacrifício, jamais esquecem o valor do que têm. Não subestime o que Deus coloca em suas mãos, porque até no barro mais humilde pode esconder-se ouro.
Se você gostou desta história, vai amar as próximas, então clique no botão de se inscrever aqui no canal. Deus o abençoe.